Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. Item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu o sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ela faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não podem atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa saciar-se na verdadeira vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Mestre Jesus, abençoa a nossa manhã de estudos, abençoa a nossa casa, esteja junto a nós nestes momentos e durante todo o dia de hoje a nos sustentar. Permita, Senhor, que em Teu nome possam se fazer presentes o irmão altivo, diretor desta casa de amor, com os demais que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos do Livro dos Espíritos na manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bonita essa leitura do Evangelho, né? Muito bonita. Então, nós, continuidade do Livro dos Espíritos, vamos para a questão 390,
questão 390 do Livro dos Espíritos. A gente está falando aqui das simpatias e antipatias terrenas. Eu vou retornar aqui a 386 para a gente pegar todas essas questões. Ó, dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Essa é a pergunta. Então, dois seres que se amaram. Eu amo a minha esposa. Aí nós dois vamos reencarnar. Eu posso encontrá-la e reconhecê-la? Reencontrar sim, né? Mas reconhecer não. A gente não lembra um do outro, né? Ou reconhecer-se não, mas serem atraídos um para o outro. Isto sim, um ser atraído para o outro. Frequentemente, ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não possuem outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que decorrem da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. Então, espíritos que se amam, eles se buscam em meio à multidão e se reencontram. Mas, se reconhecer, a gente vê casais que vivem bem. Eu admiro muito aqui o Jorginho e a Gracilde, 68 anos casados, sempre juntinhos. Então se encontraram como? São espíritos que já vêm junto algumas encarnações, reencarnam, não se lembram do outro, mas tem uma força que atrai um para o outro. Em meio à multidão você identifica. É isso que ele está dizendo. Agora, como é que isso acontece? A gente já vai ver. Tá? Entenderam isso? Quem sabe, vocês não gostam de mim? Eu também gosto de vocês. Mas a gente não lembra do passado. Mas tem alguma coisa, não tem? Que liga um ao outro. É isso. Mas aqui, esses amores profundos, as pessoas se buscam. Não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Não era melhor o fulano reconhecer o fulano, a fulana? Poxa, eu lembro de você desde a vida passada, lembro de você no plano espiritual. Não seria mais agradável? Aí ele diz assim, ó, nem sempre a lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois da morte, eles se reconhecerão, terão consciência do tempo que passaram juntos. Então tem inconvenientes você lembrar. Você no corpo lembrar de algumas dores, que mesmo quando a gente se ama, quando a gente ama alguém, você machuca às vezes, né? Você machuca. Pelas suas falhas morais, problema de caráter, você acaba magoando a pessoa. Embora você a ame, e aquela pessoa também te ama. E continuam convivendo juntos, há o amor, muitas vezes o perdão, mas fica aquele machucado no coração, né? Muitas vezes ainda ficam. Não era para ficar, mas pela nossa imperfeição, fica ainda. E você lembrar disso, você renova com uma reencarnação. Vem junto para reparar, para continuar a se amar, para caminhar juntos. Aí você lembra, poxa, lá 100 anos atrás você me fez isso. Olha o inconveniente aí. Coisa que já passou, que já esqueceu, que a gente até já reparou um para o outro. Então, há muito inconveniente em a gente lembrar do passado. Então, não se convém. Traria mais dor do que a gente pensa. Por quê? A vida aqui na Terra é muito difícil. A vida é de provas e de expiações. Somos espíritos imperfeitos. Só por isso, né?
Aí ele continua aqui. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior a vocês. A simpatia, o que nós sentimos um pelo outro aqui é simpatia. Isso significa que a gente se conheceu anteriormente? Ele diz que não. Dois espíritos que se agradam mutuamente, naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecido como homens. Então, se a gente se agrada, a gente se procura, sem ter necessidade de ter se reconhecido como homens em vidas anteriores. Tá? Agora, aqui a gente vai responder aquela pergunta: como é que faz dois seres se reencontrarem? Eu estou passando um pouquinho rápido aqui, porque na semana passada nós fomos bem devagarzinho em cada questão dessa, né? Eu dei o exemplo, encontrei a Lurdinha no meio de uma multidão. Como é que vai e reencontra? Como é que você encontra a pessoa no meio de uma multidão? Aí ele diz, os encontros de certas pessoas que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Foi por acaso se reencontram? O que ele responde? Os espíritos respondem o seguinte: há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, ele está dizendo aqui, o que faz isso é um magnetismo. Vocês sabem o que é magnetismo? Não? É magnetismo. Quando você pega o ímã e ele gruda na geladeira, que cola é aquela? É o magnetismo. Vocês pegam um ímã qualquer, vocês já viram um pedaço de ímã, não pega um prego, não cola o prego? O nome daquilo é magnetismo, é essa força de atração. Você não está vendo nada ali, mas tem uma força, né, que faz truf, não é? Então ele está dizendo que essas ligações que faz as pessoas se reencontrarem é o magnetismo. É essa força que liga um ao outro. Ô, Josi, tem gente querendo entrar ali. Abre aquela porta, por favor. Tem gente dando a volta. A porta da frente está fechada. Então, tem essa força que liga os seres pensantes. Por exemplo, vocês já viram um acidente de avião aeronáutico? Não tem? Pois é. Como é que junta todo mundo naquele avião? Só entra no avião quem vai cair com o avião. O que junta ali é o magnetismo. É o magnetismo que liga, bota todo mundo junto. Entenderam isso? Essa força de atração. Todo mundo tem que morrer de um acidente grave. É o magnetismo que atrai. De onde se origina a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas à primeira vista? Resposta: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então vamos lá. Ele está perguntando o seguinte: passei pela pessoa e digo assim, não fui com a cara dela. Alguns ainda dizem assim, meu anjo da guarda não cruzou com dela. Não diz? Pô, coitado do anjo da guarda, né? Tem nada com isso, a gente está botando ele no nosso rolo. Anjo é anjo. Tanto o anjo da guarda dela é bom, quanto o meu também é bom. Eles não têm nada com as nossas querelas. Mas o que faz isso? É o mesmo princípio do magnetismo. Se você pega um ímã, ele atrai. Mas se você quebrar o ímã, ele repulsa. Ele não consegue, ele repulsa. E cada um de nós tem em torno da gente o que os esotéricos chamam de aura. Você já ouviram falar em aura, não já? A aura, cada um tem aqui, o André Luiz chama de túnica eletromagnética. Você tem em torno de você um campo, como tem um ímã, nós também temos. Quando esse campo encosta no outro, você não precisa nem olhar, você sente o outro. E
você sente antipatia ou simpatia. A antipatia repele, a simpatia une. Olha a resposta que eles dão. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Às vezes, nós somos, mas isso é para sempre? Não, uma conversa a gente pode diluir isso. Há reencontros aqui na Terra de espíritos que não foram amigos, foram inimigos. Ou a gente também pensa diferente, então você não tem simpatia nenhuma. Eu vejo alguns artistas, por exemplo, é artista, tem nome, tem um monte de seguidores, mas eu não faço a menor questão de encontrar, de conversar, não tem nada a ver comigo. Se fosse para ajudar, para ser útil de alguma forma, tudo bem. Mas não tem simpatia, fala uma coisa contrária ao que eu penso. É isso aí, acontecem essas antipatias. Aí nós paramos aqui na 390. Ó. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. Ó, não fui com a cara da Josi. Isso significa que a Josi é má e eu também sou mau? Resposta. Ó, dois espíritos não são necessariamente maus, por não serem simpáticos. A antipatia pode nascer de uma divergência de ideias. Porém, à medida que se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Foi o que nós falamos. Não gosto, não vou muito com a Josi, porque ela pensa muito diferente de mim. Mas à medida que a Josi vai se elevando e eu também, isso vai sendo diluído. E a gente pode ser simpático. Não significa que ela seja melhor ou pior do que eu. É recíproco. É recíproco. Não tenho nada com a Josi. Não. Prefiro a Tereza, que eu sou mais simpático a Tereza do que a Josi. Porque a Tereza pensa como eu penso, está mais do meu lado, e a Josi tem a cabeça dela diferente. Mas à medida que a Josi vai crescendo, e eu também, a Josi passa a ser também uma pessoa simpática a mim. Estão entendendo? E o magnetismo está sempre aí, em torno disso aí tudo. A pessoa não precisa nem falar. Não é assim mesmo? A gente gosta ou não gosta, né? Aqui, moça, mulher antipática, que o homem é antipático, né? É a maneira de ser diferente. Aí a gente precisa diluir essa diferença. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiramente naquela que o espírito é pior ou melhor? Ele responde, num caso e no outro. Então, eu não vou com a cara da Elinéia. Não gosto da Elinéia, não vou com a cara dela. Meu anjo da guarda não cruzou com dela. Há uma antipatia gratuita entre eu e a Elinéia. Mas a Elinéia é muito melhor do que eu. Mas ela também não foi com a minha cara. Ela também não foi. Essa antipatia começou pela Elinéia ou começou por mim? Ele está dizendo, nos dois. Apesar da Elinéia ser superior a mim, começou nela e começou em mim. Somos dois espíritos antipáticos. Porque não pensamos da mesma forma. Aí, o que vai acontecer? O que tem que acontecer quando há essa antipatia? Ó? As causas e os efeitos, porém, são diferentes. Um espírito mau tem antipatia com quem quer que possa julgá-lo e desmascará-lo. Vendo uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser criticado. Seu afastamento se transforma em ódio, em inveja. Ele inspira o desejo de praticar o mal. Então, um espírito mau, ele, quando vê que vai ser desmascarado, ele tem raiva, ele tem inveja, ele tem ciúmes. Por exemplo, tem muitos espíritos que não gostam da gente por nós sermos cristãos.
por sermos espíritas, nos perseguem gratuitamente, têm antipatia, não gosta da gente. Então, isso acontece. Isso acontece. Quantos espíritos perseguem a gente aqui simplesmente por nós sermos espíritas? O bom espírito sente repulsão pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que eles não comungam os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e compadecer-se dele. O mal, ele tem raiva, ele persegue, ele tem inveja. O bom não. Então, tem uma determinada festa aqui pertinho, né? Que quando a gente chega às vezes de manhã cedo, tem pessoas ali na rua, bêbadas, tem pessoas ali seminuas, pessoas brigando. Isso é constante aí fora. Eu vou lá fazer o quê? Eu tenho simpatia por aquilo ali? Não. Eu vou persegui-los? Não. Não é a minha. Nós aqui estamos na nossa, estudando no nosso esforço. Agora, vai lá se meter, dar alguma opinião. Você que vai apanhar, né? Eles vão te perseguir. Eles vão ficar com raiva. É a mesma coisa, o plano espiritual que está envolvendo ali é o mesmo que está envolvendo a nossa casa? Não. O plano espiritual que envolve a nossa casa é de espíritos trabalhadores, espíritos sérios, espíritos que estão caminhando para Jesus, trabalhando para Jesus. Ali, os espíritos que estão ali naquele lugar são espíritos que estão ligados ainda aos vícios, às paixões vis. Então, o que está de lá diz assim: não se meta com a gente, que a gente não vai se meter com vocês. Mas se os espíritos aqui quiserem ir lá e ajudar, resgatar algum doente dali, eles vão pular igual pipoca. Como eles não podem com os espíritos bons, como eles não podem contra Jesus, eles vêm em cima de quem? Do encarnado, que é mais fraco. Vem em cima da gente. É assim que acontece a antipatia. É assim que os espíritos antipáticos agem e é assim que os espíritos simpáticos, melhores, superiores, agem. Ou melhor dizendo, é assim que os espíritos inferiores agem e os espíritos superiores, por sua vez, também agem. Entenderam isso? Entendeu, Tereza? Vocês estão me entendendo ou está difícil o que eu estou falando? Tá? Então, o que faz duas pessoas se ligar uma a outra? Esses laços de simpatia. Ele diz que é o magnetismo. Duas pessoas que se amam, elas quando reencarnam, elas se reconhecem? Não, não se reconhecem, mas são atraídas uma para a outra. Um é atraído para o outro. E o que faz essa atração? É o magnetismo. O que é o magnetismo? É essa força de atração que tem no ímã. O que tem no ímã que você atrai para a geladeira, ou ímã que atrai o prego, os seres pensantes também são atraídos um para o outro. Entendeu? Acontece o mesmo conosco. Alguma pergunta? Não. Muito bem. Vamos para o outro. A outra pergunta. No esquecimento do passado. 392. Pergunta de Allan Kardec aos espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que vocês não lembram do passado de vocês? Por que eu não me lembro do meu passado? A gente já viu a reencarnação, a gente já não tem mais dúvida da reencarnação, a gente sabe que veio do mundo espiritual, somos espíritos imortais, isso tudo foi matéria dada.
A gente não tem mais dúvidas disso. Agora, por que eu não lembro do passado? Essa é a pergunta. Que vocês estão caladinhos, não responderam porque não sabem, né? Resposta. É por aí. É por aí mesmo. É por aí. Olha o que ele responde aqui. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Então, o homem não deve lembrar de tudo. Não deve. Agora, a razão é: quem está no mundo espiritual, os espíritos, eles já perderam o corpo físico, certo? Por isso que está lá. Morre o corpo físico. Quando o meu corpo morrer, eu deixo de habitar entre os homens encarnados e vou habitar entre os homens desencarnados, certo? Aí, lá vou reencontrar os amigos, os amores, os parentes, a Lourdinha, que saudade, tal. Vou lembrar tudo. Aí vou lembrar até de outras vidas. Vou lembrar lá do passado. Lá a gente lembra de tudo. Lembra do que fez, do que deixou de fazer. A gente tem acesso, da mesma maneira que a gente fizer um esforço, a gente lembra da nossa infância. Poxa, já se passaram aí 40 anos, 50 anos, mas eu lembro, 60 anos lá, subindo na árvore, na casa da minha avó, pegando manga, soltando pipa, enfim, a gente lembra. Mas já se foram 40 anos, 50 anos, também a gente vai lembrar das outras existências. Por quê? Porque a memória integral está no corpo espiritual. Quando você nasce, aí o espírito vai nascer. Ele se liga ao ventre materno, nós já vimos isso. Essa ligação, ela se dá no momento da concepção. Aí o espírito se liga ali. O espírito, ele está lembrando de tudo. Ele sabe, essa é minha mãe, eu já conheço ela, ela já foi a minha mãe outra vez, ou é a primeira vez, enfim, ele sabe. Ele sabe o que ele vai passar, sabe quanto tempo vai viver. Eu vou viver 60 anos, 70 anos, 50, ele sabe. Mas à medida que a gravidez vai se desenvolvendo, o corpinho ali vai se desenvolvendo, não é? O feto vai se desenvolvendo. E o espírito vai se ligando ali. Vai se ligando cada vez mais. E ele entra num torpor, numa perturbação. Ele fica perturbado. E vai esquecendo paulatinamente do passado. Até que ele nasce. Ele coloca um corpo pesado. Esse corpo pesado é um véu, como ele colocou aqui. É um véu pesado. E eu tenho o cérebro. O cérebro é um órgão, é um instrumento. Eu penso com a minha cabeça. O cérebro é um instrumento. Quem pensa é o espírito. O pensamento, o sentimento, é tudo atributo do espírito. É atributo do espírito. É o espírito que pensa. Mas o cérebro, ele começou, esse cérebro novo, eu só lembro desta vida. Desta vida. Lá, o meu inconsciente, está tudo escrito lá das outras experiências. Mas esse cérebro é muito pesado. Esse corpo é muito pesado. Ele embota o espírito. Embotar. Quando você colocar uma bota no pé, você esconde o pé, não é? Você embotou com um corpo desse. Um corpo pesadão. O espírito desliza.
O espírito se desloca com a força do pensamento. A gente se arrasta por causa do corpo pesado. O corpo físico é muito pesado. Então esse cérebro pesado não permite que a gente lembre do passado. Mas não significa que o passado não esteja em mim. Ele está aqui. E eu mostro o meu passado pelas minhas aptidões, pela minha maneira de ser, educada ou deseducada, aguerrida ou tranquila. A gente vê assim, essa pessoa é tranquila, é calma, é um espírito tranquilo, é do espírito, é dele. Poxa, mas essa pessoa é muito agitada. É o espírito é agitado, é dele. Então a gente traz muita coisa do passado em nós, independente da gente ser pobre e da gente ser rico. Tem pessoas paupérrimas, inteligentíssimas. Você vê que o espírito é inteligente, é muito inteligente, não é? E então não é a posição social que faz da gente melhor ou pior, não é. É o espírito, nós somos espírito. E esse corpo é muito pesado. Por isso que a gente não lembra do passado. E para a gente aguentar a vida, todo dia de noite a gente sai do corpo. Quando vai dormir, aí entra os sonhos. Aí você vai se retemperar com aqueles que você ama, dos lugares que você veio, né? Eu às vezes acordo com uma saudade que eu não sei de onde é que é. Fiquei com quem eu amo e tive que me despedir. Voltei para o corpo, não estou lembrando, me dá uma saudade, né? Que saudade. Aí eu me lembro da Lourdinha, saudade de você, porque eu estive com ela, mas eu não me lembro. Por quê? O corpo é muito pesado. Todos os dias a gente sai do corpo, mas nem sempre a gente lembra. O sonho é a lembrança desses momentos, mas o corpo pesado não permite que a gente lembre. Mais para frente a gente vai falar do sonho. Entenderam isso? Alguma pergunta? Olha, eu não quero falar difícil. Eu quero que vocês entendam. Todo mundo entendeu? Que a gente não lembra do passado por causa desse corpo pesado. É lei de Deus. E por que ele é pesado? Porque Deus quis, ó, como ele colocou. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o véu é aquilo que esconde, né? A mulher não bota o véu no rosto para esconder o rosto. Então, o véu que oculta a lembrança do espírito, que é o corpo pesado, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Aí foi bem o que a Teresa falou. Eu vou ficar lembrando do passado. Aí vocês lembram, a Teresa lembra que eu matei ela lá no passado. Aí ela vai dizer assim, pô, seu Nilton agora está dando uma de bonzinho. Eu sei muito bem quem é ele. Sei muito bem quem é ele. Se ela lembrasse, ela ia gostar de mim? A Josi lembra que eu torci o pescoço do filho dela. Matei também, olha como eu era ruim. Aí ela chega assim, foi ele que matou meu filho lá atrás. Eu estava atrás dele um tempão para me vingar. Agora eu encontrei. Ela vai querer me matar, né? Se ela lembrar. Por isso que a gente não lembra do passado. Ainda mais porque o nosso passado não foi um passado tão glorioso assim. Senão a gente não estaria aqui na Terra, nesse mundo difícil, numa vida difícil. Todo mundo tem vida difícil, gente. O pobre, o rico, todo mundo tem. Todo mundo tem os mesmos problemas. Às vezes, na nossa casa, a mesa não é farta como a mesa do rico. Ele tem tudo o que comer. E a gente falta o que comer. Mas a nossa família é unida. E a família do rico
é desunida, é uma brigalhada medonha. Então ele não tem paz. Ele pode ter dinheiro, mas não tem paz. Não tem harmonia. Não existe amor em torno dele. Por isso que a gente não deve invejar o rico. Até porque a gente também já teve dinheiro. Se eu estou pobre agora, se eu sou pobre, provavelmente eu já tive muito dinheiro e era um grande egoísta. Aí eu não me lembro e nem posso lembrar. Eu tenho que aprender agora a dividir o pouco que eu tenho com quem tem menos ainda. É tudo aprendizado do espírito. Entenderam isso? Só a reencarnação para explicar isso. Só a reencarnação. Vamos lá. 393. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência adquirida em outras existências caídas no esquecimento? Conceberíamos que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se recordasse do que as tivesse ocasionado. Porém, desde o momento em que disso não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira, e assim está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? O que ele perguntou aqui? É uma pergunta grande, né? Como que eu posso ser responsável por uma coisa que eu fiz, mas eu não me lembro? Como? Ah, você está dizendo que eu estou pobre porque eu já fui um rico ambicioso, um rico egoísta. Como? Eu não me lembro. Como é que eu vou aproveitar isso, se eu não me lembro de nada? É que toda existência é um recomeço. Ele fala mais. Como aproveitar da experiência adquirida se tudo caiu no esquecimento? Como que eu vou aproveitar da experiência passada se eu esqueci tudo? Essa que é a pergunta. Entenderam a pergunta? Entenderam mesmo? Tá. Como é que eu vou conciliar isso com a justiça de Deus, se eu não me lembro de nada? Aí ele vai dizer, aqui ele responde, ó, a cada existência o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. A cada existência, a cada experiência, a gente desenvolve a inteligência. Vocês vejam, por exemplo, o homem lá das cavernas. É diferente do homem de hoje. Hoje o homem é bem mais inteligente. Ele vem se desenvolvendo. A gente não lembra que a gente foi o homem da caverna. Isso já aconteceu há milhares de anos atrás. Mas a gente vem se desenvolvendo. E a gente já sabe o que é bem e o que é mal. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe. Por mais dificultosa que seja a nossa vida, a gente sabe o certo do errado, distinguir um do outro. Não sabe? A gente sabe. Onde estaria o seu mérito se ele lembrasse de todo o passado? É igual a prova que a gente vai fazer na escola, não pode colar. Porque se você colar, você não está testando seu conhecimento, não é? Então, hoje tem prova na escola. Todo mundo sabe o que é prova na escola, né? Não sabe? Tem prova. Aí você pega e leva o livro e vai colar. Aí você vai tirar 100. Você colou tudo. Você tirou 100. Você testou o seu conhecimento? Não. Não, você colou. Então você não foi avaliado. Quando a gente vem para cá, a gente vem para a prova. A vida é de prova. A gente não fala que é prova, é expiação. A prova é isso. Vamos ver se você aprendeu. Vamos ver. Se você lembrar, você vai colar. Aí você não é testado.
Nós somos colocados diante de situações que só depende de nós. Por exemplo, tem ali algo que alguém esqueceu ali, algo valioso, seja o que for, seja um celular, carteira de dinheiro, ninguém mais anda com dinheiro, né? Chave esquece, ó, tem uma chave aqui que eu não sei de quem é. A Linéia, tem uma chave aqui, ó. Alguém esqueceu aqui. Depois vê se não é de uma dessas portas aí. Tá aqui. Aí tem uma coisa valiosa. Você não tem aquela coisa valiosa. Você precisa daquilo. Você precisa. Mas aquilo não te pertence. Alguém esqueceu ali. Você pega e leva para casa. Você pega e pergunta de quem é. Se não sabe, você entrega num lugar próximo de onde você achou. O que você faz? Essa é a prova. Se você foi desonesto lá no passado e agora você prometeu vir honesto, a prova está aí. Teve um dia que nós fomos lá em Teresópolis, fomos a Dilane, eu estava dirigindo o carro, estava a Dilane, estava aquele casal que mora em Teresópolis, tem casa lá, saiu a Malu e o Itamar, fomos lá. Aí a Dilane passando na rua, olha ali não sei o que lá, um mato lá qualquer que ela pega para fazer chá, olha ali, aquilo eu preciso daquilo ali, aquilo é remédio. Porque a gente estava andando numa estrada de barro, tinha mato para os dois lados e ela viu lá uma erva lá que ela queria. Eu parei o carro, ela desceu, pegou a erva e ali caiu a bolsa dela, né? Para variar, né? Para variar, a bolsa caiu, a gente não viu, seguimos. Vamos lá na casa da Malu e tal, retornamos. Quando chegou aqui, ela, cadê a minha bolsa? Eu falei, eu que vou saber da sua bolsa? Aí procura daqui no carro, procura dali, não achou. Aí ela foi naquela hora que eu fui para o mato, só pode estar lá, só pode ter caído lá. Aí nós ligamos para o Itamar. Itamar, olha só, lembra aquele lugar ali que a gente parou? Eu acho que a bolsa da Dilane caiu ali. Dá para você ir ver lá, por favor? Perguntar ali no bar. Enfim, ele foi lá, não achou, foi num comérciozinho que tinha lá perto, um bar, e perguntou. E a bolsa estava lá. Alguém achou, entregou lá. Ele não quis entregar para o Itamar. Ele teve que ligar para a Dilane dá o nome dela. Ele viu na identidade, é tua mesma, entregou para o Itamar. Estava lá os documentos todos, estava o dinheiro dela, estava tudo direitinho. Não mexeu em nada, só mexeu no documento para ver de quem era. Aí o Itamar quis dar lá um dinheiro para o cara, ele não aceitou. Entregou a bolsa. Agora você vê, uma pessoa honesta, cumpriu com o seu dever. Se ele achasse 1 milhão, 10 milhões, ele faria o mesmo. Você vê quantos políticos desonestos. Mas ele sempre foi desonesto. Ele é desonesto com pouco e é desonesto com muito. Então, quando tem uma coisa valiosa, por exemplo, um celular, né, que todo mundo tem, a gente às vezes esquece mesmo. E hoje está tudo nosso ali, está conta de banco, está senha, está tudo. Aí você, poxa, eu vou pegar para mim, porque eu não tenho celular. Você é testado. Você é testado. Então, olha só, você vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a tua inteligência e você já sabe discernir o bem do mal. Eu peguei e devolvi. Ótimo. Eu peguei e fiquei para mim. Não passou na prova. Não passou na prova. Entenderam isso? Então, a gente esquece o passado.
mas a inteligência, o aprendizado está conosco. Essa resposta é muito grande, ela continua, mas nós vamos continuar com essa resposta semana que vem, tá? A gente vai parar por aqui, a gente volta na pergunta 392 e vai para 393, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Você não entendeu tudo? Não entendeu? Tá. Então semana que vem a gente continua, porque essa resposta é grande. Ó, esse pedaço que eu li foi o seguinte, ó, ele perguntou: como o homem pode ser responsável por atos e por seus atos e resgatar faltas que não lembra? Como pode aproveitar da experiência adquirida em outras existências que caiu no esquecimento? Conceberíamos que as tribulações da vida fossem uma lição para aquele que se recordasse do que tivesse ocasionado. Porém, desde o momento em que disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E assim está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Essa é a pergunta. Eu vou ler a resposta e a gente reza, tá? Semana que vem eu explico todinho, porque falta mais coisa para eu falar. Ó, a cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Aí eu dei o exemplo aqui do dinheiro. Quando o espírito retorna para a sua vida primitiva, ou seja, a vida espiritual, toda a sua vida passada desenrola-se diante dele. Quando a gente volta para o plano espiritual, a gente lembra do passado todo. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento. Aí lá a gente vai ver as faltas que nós cometemos e por que eu sofri na terra. E o que teria podido impedi-lo de cometê-las? O que teria impedido de cometer essas faltas? Compreende que a posição que lhe é dada é justa e busca então a existência que possa reparar a que acaba de transcorrer. Olha o que ele disse, a posição é posição social, ela é justa. Eu fui pobre, isso foi justo, eu precisava da pobreza, porque eu abusei da riqueza. Será que eu aprendi agora? Então é justo, a gente vai ver que isso é justo. Procura provas análogas, quer dizer, parecidas àquelas pelas quais passou, ou as lutas que acredite apropriadas ao seu adiantamento, e pede aos espíritos que lhes são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, pois sabe que o espírito que lhe será dado como guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Você vê, por exemplo, professor. A Lurdinha foi professora, uma profissão muito sacrificial. Trabalhava o dia inteiro, tinha 2 matrículas, então ia de manhã para a escola, vinha à noite. Então depois largou uma matrícula, ficou com uma outra à noite, outra de manhã, e ganha pouco. Estava educando, uma função de educadora. Isso é prova, isso é expiação. Isso é uma prova muito dura. Dependendo de como ela desempenhar a função dela, ela sai bem dessa vida ou mal. Por quê? Desviou cabeças no passado, foi fútil no passado. Todo professor tem dívida com o passado. Como todo médico, a grande maioria dos médicos. Estão entendendo isso? Aí ele continua, vou explicar essa resposta toda semana que vem. Como guia, nessa existência procurará fazer reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Esta intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual
resistir instintivamente, atribuindo a maior parte do tempo a vossa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Aí eu falei a questão do roubo. Eu fui um ladrão na vida passada. Chega no mundo espiritual, eu me arrependo. Pô, eu fui ladrão. Eu prejudiquei muita gente. Eu roubei muita gente. Eu fui um político ladrão. Eu fui um homem ladrão. Fui, sei lá, alguma coisa assim. Retorno à pátria espiritual. Me arrependo de tudo que eu fiz. Falei assim, não trouxe nada para cá. Fiz um monte de burrada. Estou sofrendo, está doendo. Meu Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar, mas não vou roubar nunca mais. Eu não quero mais saber do que não é meu. Aí você vem para cá e é testado de novo. Às vezes é com celular, com pouca coisa, às vezes é com muita coisa. Aí novamente você vai ter um cargo que você vai cuidar do dinheiro dos outros, para ver se você realmente é ladrão ou não é. Entendeu? A gente volta para cima, para isso. Tendo entrado nessa nova existência, se o espírito passa por essa prova, com coragem, resiste, eleva-se sobre a hierarquia dos espíritos quando retorna para o meio deles. Enfim, é a resposta grande, eu não queria ler porque já cansou vocês, mas aqui está a resposta toda, Elinéia. Você prestou atenção na resposta? Aí completou o raciocínio, né? Mas semana passada eu vou vir nela de novo, bem devagar. Alguma pergunta? Então vamos rezar para acabar. Médico Jesus, amigo de todas as horas, te agradecemos o amparo e a proteção que recebemos. Agradecemos ao altivo, aos espíritos guias da nossa casa, que se puseram junto a nós, nos inspirando na compreensão, no estudo desta manhã. Agradeço a você, Lourdinha, o teu amor, o teu carinho, como agradecemos a todos vocês que estão junto a nós. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome do altivo, da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, por todos nós, pela humanidade, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.